sejam bem-vindos a mais um Sala da Alma. É muito bom ter sua companhia aqui. Nós estamos aqui reunidos para mais um dia de estudo e é muito bom ter sua companhia. A gente tem gostado de receber os comentários, é muito bom saber que tudo isso que a gente vem conversando aqui tem funcionado na sua vida. E é para isso que nós estamos aqui. Olá, pastora, tudo bem? Oi, moço, tudo? Então tá bom, hoje nós vamos ter mais um tema, autoimagem, nós vamos falar sobre autoimagem, mas já quero te dizer que todos os episódios do Sala da Alma estão disponíveis nas redes sociais da igreja, Igreja Caminho da Verdade. Estamos no YouTube, Facebook e Instagram. Então lá você pode acompanhar todos os episódios. Tendo dúvida, mande para nós. Vamos lá, pastora, mais um tema hoje para a gente estudar? Vamos. Esse é um assunto que particularmente eu gosto muito, né? Porque é um assunto muito profundo, muito delicado e é um assunto que exige de nós esforços para que nós entendamos. Por exemplo, se eu perguntar para você agora, quem é você? E você não poderia dizer sobre sua profissão, você não poderia dizer sobre o seu papel na sociedade, mas sim sobre o seu conteúdo emocional. Quem é você? Você já parou para pensar, para entender, para compreender sobre a ótica que você tem sobre você? Sobre o que você pensa sobre você? Sobre o que você vê em você? Sobre toda a contribuição sua para consigo mesmo. Quando nós olhamos a palavra de Deus, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E no versículo de número 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou homem e mulher. Então, a imagem do ser humano, desde o início, ela já foi totalmente programada, né? Totalmente idealizada, planejada e concretizada. Então, Deus planejou essa imagem. E nós sabemos que após o Éden, após a saída do Éden, o ser humano perdeu essa semelhança, perdeu essa imagem, e nós sabemos que existe uma única maneira de recuperá-la, né? É por meio da ação da palavra de Deus, do Espírito Santo, pela formação da pessoa de Jesus Cristo em nós, né? Então nós entendemos e compreendemos que Deus quer restaurar em nós essa imagem. Mas hoje nós vamos falar apenas sobre a compreensão da autoimagem. De onde vieram as informações que você tem sobre você? De onde vieram? De onde você rudimentou isso? De onde você buscou essas informações? Uma coisa muito interessante é que a autoimagem é a chave do comportamento humano. A autoimagem é a chave do temperamento humano. O que você pensa de você é o que você vai produzir nas suas ações, nas suas reações, na sua maneira de comunicar, na sua maneira de viver na sociedade. Então, poucas pessoas pensam sobre a autoimagem, ou seja, o que é autoimagem? O que eu penso de mim? O que eu vejo em mim? Quem sou eu para eu mesmo? As coisas que eu vejo em mim, de onde vieram? De onde vieram as informações? Ela influencia, a autoimagem influencia diretamente no estado, negativo ou positivo. É muito comum nós percebermos as pessoas, e dá muito bem para separá-las, Muzi, caracterizando-as sobre ser negativas e positivas. Existem pessoas que têm aquela velha pergunta, né? Essa mão está quase aberta ou quase fechada, né? Então, quase aberta, quase fechada, né? Então, tem essa velha pergunta. Por quê? Porque existem pessoas que elas são tendenciosas ao positivo e tendenciosas ao negativo. E elas, às vezes, elas nem conseguem perceber que elas têm essa inclinação para o negativo. Elas não conseguem perceber, às vezes é tão inconsciente, às vezes é tão automático, que elas não percebem a tendência para o negativo. E essa tendência para o negativo ou para o positivo, ela vem da autoimagem. É a autoimagem que vai definir essa inclinação para o positivo ou para o negativo. Então é muito interessante você querer saber mais sobre o que você pensa de você. É muito interessante você entender
que quando eu digo para você o que você pensa de você e as informações sobre você, eu não estou falando sobre essa retórica, sobre esse discurso que nós temos sobre nós mesmos, verbal ou até mesmo social, mas eu falo realmente sobre as bases que nós colocamos na nossa vida, de ações, de reações e de comunicações, onde nós respaldamos onde? Respaldamos na nossa autoimagem. A autoimagem, como eu estava dizendo, ela vai definir o seu positivo e o seu negativo. Ela vai definir se você vai optar, no final das contas, por dar certo ou por não dar certo. Acho que o ponto de partida já é esse, como a senhora disse, né, pastora? Não é o que, quando eu respondo sobre a minha autoimagem, é o que eu sou para mim mesma. É isso. Geralmente nós respondemos o que nós mostramos para os outros, né? Isso. Falamos do que nós fazemos para que os outros tenham aquela imagem da gente, né? Isso. Aí já entra na imagem idealizada, né? A imagem idealizada já é um outro tipo de neurose. Já não é a nossa autoimagem. Não é a autoimagem. A autoimagem é aquilo que eu vejo em mim, a autoimagem é aquilo que eu sei sobre mim. E é muito interessante, por exemplo, nós temos definições pré-concebidas dentro de nós. Nós temos definições, Muzi, dentro de nós para alegria ou para tristeza. Já é pré-concebido. Por exemplo, uma pessoa, quando ela tem uma autoimagem positiva sobre si, ela tem um componente definido para alegria. Porque ela gosta, ela sabe o sabor da alegria, ela escolheu pela alegria. Quando as dificuldades vêm, quando as situações vêm, até mesmo a tristeza dentro daquele ambiente já definido de alegria, ela tem uma sobrevida resumida e limitada. Então ela sabe que ela não vai ficar ali por muito tempo, porque inconscientemente a própria alma, já numa premissa definida de alegria, ela vai combater aquela tristeza por causa da autoimagem. Então aquela pessoa, ela diz: eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa feliz. Então isso já é definido dentro dela, já é uma autoimagem que ela tem dela. É aquilo que já está, não que ela faz com relação às circunstâncias, né, pastor? Não, já é algo que nós está não estamos, dentro dela, né? Nós não estamos falando de imagem idealizada e nem estamos falando de comportamento, assim, no sentido assim de fabricado. Não, nós estamos falando o que é autoimagem e aquilo que eu posso enxergar dentro de mim, né? Então, quando eu sou uma pessoa que eu tenho uma autoimagem interna, quando eu me vejo uma pessoa feliz, quando eu escolhi pela alegria e a tristeza ela vem sobre mim, o que acontece dentro de mim? Existe uma recusa. Existe uma luta, existe uma batalha, existe um ambiente inóspito para a tristeza. Por exemplo, quando eu tive um fracasso na minha vida, e no próximo sala nós vamos falar sobre isso. Quando eu tive um fracasso na minha vida, acontece esse fracasso, ele não tem uma adequação dentro de mim. Ele tem dentro de mim um ambiente inóspito, onde toda a minha alma, toda a minha constituição vai basear sobre a conclusão e o rudimento da minha autoimagem, que eu sou uma pessoa de êxito, eu sou uma pessoa que dá certo, eu sou uma pessoa que funciona. Então, muitas vezes você observa um comportamento de mendigância no ser humano, né? O ser humano, ele trabalha muito com esse comportamento de mendigância. O que eu digo sobre mendigância? Ele estar buscando do lado de fora, né? Aí sim, do lado de fora, recursos de informações para trazer para o lado de dentro. Isso tudo por quê? Por causa da deficiência da autoimagem. Agora, quando você tem uma autoimagem positiva sobre você, você não tem necessidade que alguém te levante, que alguém sustente a sua visão interna. Não, você mesmo, diante de um fracasso, você vai trabalhar este fracasso porque você já tem uma premissa e uma determinação interna sobre o êxito. Você gosta do êxito. A autoimagem, Muzi, ela tem muita ligação com o sabor, com o prazer. A alma, ela não define
coisas boas e ruins, ela define força, sentimentos, emoções, eu já disse sobre isso. Então, quando o ser humano, ele começa a gostar de êxito, ele começa a gostar da alegria, ele começa a gostar da segurança, ele começa a gostar da paz, existe um ambiente já inclinado e preparado para combater o quê? Toda a situação adversa do lado de fora. Mas como nosso sala hoje é sobre compreendendo a autoimagem, então vamos prosseguir. Se ela influencia diretamente no meu estado negativo e positivo, ela não é formada pelo meu intelecto apenas. Então a autoimagem de uma pessoa não é formada pelo intelecto. Não adianta eu achar que eu vou pensar que eu sou bom, pensar que eu consigo, pensar que eu sou forte, isso não será suficiente. Um pensamento positivo é muito bom, é muito construtivo, mas não é totalitário para edificação ou para fundamentação de uma autoimagem. Eu preciso muito mais do que isso, tá? Então vamos lá. A autoimagem não é formada apenas pelo intelecto. Por quê? Porque a minha autoimagem, ela é formada pelas experiências que eu vivi. Então, a autoimagem do ser humano, o que acontece conosco desde quando nós somos seres humanos? As nossas experiências que nós vivemos, elas catalisam, elas capturam todas as nossas faculdades, intelecto, pensamento, sentimento e vontade. Elas trabalharam nos nossos 5 sentidos. Todas as experiências que você teve, elas abordaram diretamente os seus 5 sentidos. Então foi algo muito profundo, foi algo que entrou dentro de você e fez parte da sua consistência, principalmente as experiências da primeira infância e da segunda infância. Então isso trabalhou dentro de você. Então, do que é formada a sua autoimagem? Primeiro ponto, das experiências que você viveu. Então você viveu experiências de adequação onde deu a você uma ótica sobre você. Dali vai ser tirado a sua segurança, insegurança, o seu posicionamento. Ali vai ser identificado, determinado as condições, as limitações. Então, existem pessoas que elas não conseguem ter uma autoimagem. Se você perguntar para a pessoa que está ao seu lado, ou hoje você fizer uma experiência dizendo quem é você, dificilmente as pessoas têm uma resposta, moça. Geralmente elas respondem, eu sou secretária, eu sou empresário, o que fazemos? Fala de profissão, fala que eu sou pai, eu sou mãe, eu sou irmão, mas a identidade emocional geralmente as pessoas não conhecem, né? Então essa autoimagem, o que eu vejo de mim, o que eu falo sobre mim, quem eu sou, passa de muito desapercebido e muito desinteressado das pessoas. Um dia a senhora fez um comentário muito interessante, que a senhora disse que desde criança a gente programa um pouco isso na cabeça das crianças, porque a gente pergunta, o que você quer ser quando crescer? Então a gente já cresce com aquela coisa, eu sou o que eu faço. Então cria-se já uma predisposição para você achar que a sua profissão tem a ver com a sua essência, te define, não define. Bom, eu quero falar agora um pouquinho, nós falamos um pouquinho sobre experiência, tá? Então, se as experiências da minha vida, elas foram de suma importância e relevância para a formação da minha autoimagem, então eu vou compreender minha autoimagem, ela é feita pelas minhas experiências, tá? E as palavras, né? Qual é a função das palavras que eu ouvi, das palavras que eu ouço? Então uma coisa muito interessante, Muzi, na autoimagem, é que as palavras boas, elas não produzem uma autoimagem sem ação. Por exemplo, uma criança não vai saber que é amada apenas por ouvir eu te amo. Uma criança só vai saber que é amada e desenvolver uma autoimagem de amor, de ser amada, quando ela recebe uma ação unida às palavras ou não. Então, palavras boas, edificadoras, só funcionam na autoimagem com ações. Então não adianta eu chegar para uma pessoa e eu não fizer nada
para caracterizar aquilo que eu estou dizendo e dizer assim, não, você é uma pessoa capaz. Mas se eu não trabalhar dentro desse contexto, com uma ação para fazer com que ela entenda isso, assimilar, não resolve. Agora, o contrário às palavras negativas. As palavras negativas não, olha que coisa interessante, não precisam ser acompanhadas de ação. As palavras negativas, elas já são fortes o suficientes porque elas carregam sobre si os sentimentos das pessoas e as ações, mesmo invisíveis. É muito interessante, porque as palavras negativas, elas não precisam ser acompanhadas de ação. Você é feio, você é incapaz. Pronto, já basta. Já basta para aquela informação entrar dentro da criança, entrar dentro do pré-adolescente e formar a autoimagem dele. E o que acontece? A partir da formação dessa autoimagem, no próximo sala, nós vamos falar sobre isso. Vai começar a existir um mecanismo de boicote. Então, o que é autoimagem? Autoimagem é a ótica que você tem de você mesmo, baseado nas experiências que você teve e nas palavras negativas que você recebeu. Essas palavras negativas foram formadoras e construtoras de sentimentos que eles irão definir o que você pensa sobre você. Deu para você entender? Então, se eu perguntar para você, quem é você? Será que a concepção que você tem sobre você, ela é advinda das experiências que você teve, negativas ou positivas? Podemos olhar para as experiências negativas que tivemos e aprender com elas? Claro que sim. Podemos olhar para as experiências negativas que tivemos e vê-las de uma outra forma? Obviamente que sim. Como um aprendizado. E as palavras negativas que nós ouvimos, não é mesmo? As palavras muitas vezes que ouvimos na infância, ou até mesmo a falta de ações, a falta de amor, a falta de carinho, né? Então, as palavras positivas, elas precisam ser acompanhadas por ações. As negativas não. Por isso que a gente vê muitas vezes as pessoas entrarem nesse conflito, né? Eu dei amor, eu falei, eu expressei, mas se não foi acompanhado de uma ação, não gerou nenhum resultado, de um ambiente, né? de uma genuinidade, né? De uma autenticidade, de um caráter definido, né? Então não funciona. Por quê? Porque existe uma estrutura emocional invisível que nós não enxergamos. Assim como o espiritual existe, a estrutura emocional ela existe. E nós não enxergamos, mas nós somos criadores dessa estrutura emocional. Criamos e ela é muito bem sentida. Por exemplo, quando você chega na casa de alguém, você sabe se é bem-vindo ou não? Claro que sim. Por quê? A pessoa ela pode sorrir para você e pode, seja bem-vindo, eu estava te esperando. Mas na hora que você chega, você sente o ambiente hospitaleiro ou inóspito. Pastor, o contrário também não dá certo? Assim, há pessoas que não expressam seus sentimentos por palavras, mas dizem ter ações que mostram aquele amor. Isso funciona? Muzi, não é adequado, né? Não é adequado, porque hoje nós vivemos numa sociedade muda, uma sociedade que ela está trocando diálogo, olho no olho, por conta da tecnologia. Então, amigos é aquele que eu consegui na internet. Então, amigo não, amigo é aquele que sua com você, amigo é aquele que chora com você, amigo é aquele que te ouve, amigo é aquele que está com você. Né? Quem diz que é amigo? Amigo não existe amigo tecnológico. Amigo é pele com pele, né? Então, é importante as palavras elas entram dentro do nosso sentido, né? E a audição é um dos sentidos muito importantes que nós temos. Então, ela entra nos nossos ouvidos e ela penetra até a nossa alma. Acompanhado com uma ação é totalmente definitivo e importante, né? Então, o amor, você ama, mas você precisa dizer que você ama, né? Você vê na Escritura a maneira de Deus expressar o seu amor, né? Não apenas por provas, né? Porque Deus provou o seu amor para conosco, mas por meio também de palavras, eu tenho te amado, né? Então, porque Deus amou o mundo, então o amor de Deus é totalmente expresso por ações e por palavras. Então existem muitas, mas eu sou uma pessoa tímida que eu não consigo expressar, né, o que eu sinto. Então tem que começar, né? Tem que começar. Nós precisamos mudar esse sistema que temos de simplesmente enfatizarmos os nossos fracassos como se fossem limitações adequadas e simples. Não. Se eu não consigo algo que é correto, é um fracasso.
Se eu não consigo fazer algo que é certo, é um fracasso. Então, fracasso eu não publico. Fracasso eu não digo de uma forma assim, simplista e escancarada. Ah, é porque eu sou assim mesmo, porque eu não sei dizer, eu não sei falar palavras bonitas. Mas quem diz que as palavras devem ser bonitas? As palavras devem ser sinceras, né? Uma coisa muito interessante é que Satanás ele é um caçador da autoimagem. Por quê, Moji? Porque quando ele consegue penetrar a autoimagem de um ser humano, ele conseguiu um território muito promissor e um território muito impressionante. Por quê? Porque dali ele vai trazer boicotes e destruição para toda a história da vida dessa pessoa. Então, é muito interessante, ele quer não somente definhar a autoimagem, né, como também defini-la. Então, esse é um objetivo de Satanás. Uma outra coisa muito interessante na questão da autoimagem, eu falei sobre experiências, né, que vão definir, nós estamos entendendo o que é autoimagem. Isso, significado. Então, é formada pelas experiências que você teve, negativas, positivas e também palavras. Uma outra coisa que define a autoimagem também, Muzi, é uma dinâmica da sociedade. Então, nós temos algumas dinâmicas, padrões vividas na sociedade, que nós nem percebemos. É um mecanismo tão assim, automático, que você liga o piloto automático e você vai junto com todo mundo. Esse terceiro plano, então tá, a minha autoimagem é formada, então o que eu vejo em mim, o que eu penso em mim é formado primeiro pelas minhas experiências que eu tive experiências de fracasso, tive experiências de sucesso, o que eu fiz com elas, como eu tornei, o que eu entendi, né? Existem pessoas que se amortizaram, que se boicotaram por conta das experiências negativas. Mas afinal, nós não temos nada a aprender com as experiências negativas? Não podemos aprender sobre os nossos exageros, sobre os nossos erros, né? Afinal, nós somos humanos. Nós temos condições de arrepender e de aprender também com o erro, né? Quando uma professora está dando uma aula para um aluno e ele erra na matemática, não significa que ali ele está incapacitado de aprender. Ele vai, apaga e vai aprender a fazer do jeito certo. Então ele entendeu que aquele jeito é errado, ele entendeu que os números, que a equação, que a metodologia que ele usou é inadequada, então ele vai aprender o certo. Então, as coisas, eu errei na minha vida, você errou também, e nós aprendemos com os nossos erros e ainda estamos aprendendo, porque nós somos pessoas humanas, estamos vivos, somos passíveis de erro. E aí é claro que nós não podemos viver disso, né? Então, você não pode ficar errando, senão daqui a pouco você vai virar um cientista, né? Vai montar um laboratório, né? Então é só experiência ruim, não. Então você tem que olhar para as suas experiências e estudá-las. Eu sempre digo isso, estude as experiências negativas. Quantos salmos de Davi não foram por conta das experiências ruins que ele teve? E quando nós olhamos para os salmos, principalmente os salmos de Davi, você percebe ali um estudo que ele faz dos seus erros, né? Então, às vezes as pessoas não conseguem entender, mas ele faz ali um estudo dos seus erros, um estudo das suas experiências, tanto as suas coisas boas quanto as ruins. Então, quando nós cometemos algum erro na nossa vida, é necessário que você não tenha um olhar grosseiro, um olhar assim resumido, mas que você estude para aprender e você entender que as experiências ruins da sua vida foram elas que te pontuaram, foram elas que te ensinaram, foram elas que te mostraram quem é você. Então o que nós temos que entender é que nós não somos as experiências ruins da nossa vida. Não, você não é as experiências ruins, só que elas são formadoras da sua autoimagem. Então o que você tem que fazer? Você tem que pegar as experiências ruins, estudar, analisar o ponto que você errou e trazer sabedoria, tá? Então isso é importante. Então experiências, palavras. Em terceiro ponto, Muzi, uma das dinâmicas da sociedade que eu abomino algumas dinâmicas da sociedade, Uma delas, que nós vamos falar agora dentro desse sala, é a valorização do acontecimento e a desvalorização do ser. Por que um acontecimento tem que ser maior do que o próprio ser? Por quê? Por quê? Por que uma pessoa que erra com você, o erro dela é maior do que ela? Ela errou por quê? Porque estava tentando acertar. Uma pessoa que te ama
estava tentando acertar. Uma pessoa que gosta de você, que daria a vida por você, que daria um braço por você, estava tentando acertar. Não foi por mal, não foi por mal. Então, nós precisamos entender um pouco melhor as coisas. Chegou até mim, não chegou como esperado, não chegou como adequado. Tá. Então, nunca, jamais essa dinâmica da sociedade eu vou aceitar. Onde os feitos das pessoas são maiores do que o ser humano. Então essa é a terceira contribuição, é a supervalorização do que as pessoas fazem e a diminuição do ser. Então isso cria autoimagem, entende? Olha como eu fiz isso. E você sabe que a autoimagem ela tem que ser adequada e realista. Então nós estudamos esses dias a megalomania. Então são pessoas que se acham um mega blaster popstar, né? Não. O que é autoimagem? A autoimagem é uma visão adequada e realista. Isso é importante, é você ter uma visão adequada e realista e seguir o curso da sua vida. Então, eu não sou o que eu faço. Existem pessoas que são programadas para fazer coisas boas e são ruins, mas isso é apenas uma programação do cérebro. Elas conseguem enganar, sim, até certo ponto, conseguem, claro que sim. Então, é muito interessante você analisar o seguinte: comece a desvalorizar feitos e valorizar a sua essência. Valorizar quem é você. Valorizar o que existe dentro de você. O que existe dentro de você é muito mais importante do que o que há do lado de fora. O grande problema da autoimagem, nós não compreendermos essa autoimagem, talvez venha dessa distorção da valorização que a gente vive hoje, né? Porque os valores estão hoje totalmente em dia, trocados. Muzi, é muito externo. Sabe, é muito externo. É a roupa que você usa, é o carro que você tem, a casa que você tem, sabe? É como você se apresenta na sociedade, é quantos seguidores você tem no Instagram, sabe? É uma coisa assim horrorosa. A nossa sociedade, ela tem se tornado uma sociedade totalmente poluída por mesquinhez, por frivolidade, por superfluidade, ela está poluída. E a essência de verdade do ser humano está desaparecendo. Então esse distanciamento de entendermos a nossa autoimagem, ele é esperado dentro disso tudo, né, pastor? Dentro disso tudo, porque vieram se trabalhando para que o ser humano o capitalismo, ele trabalha para o ser humano não olhar para ele. O capitalismo, ele trabalha para o ser humano, o capitalismo é o núcleo que gera o mundo. Ele trabalha para que as pessoas vivam do lado de fora. Existe uma batalha social, política e uma batalha o quê? E uma batalha espiritual. Para que o ser humano viva do lado de fora. Isso se opõe totalmente ao propósito de Deus, que é nos trazer para o lado de dentro. Nos trazer onde ele mora, onde ele habita, onde as coisas funcionam, onde tudo é verdade, onde as coisas são verdadeiras. É onde ele criou essa semelhança, né, pastora? Porque... onde ele criou essa semelhança que nós temos que entender. Então vamos lá, a minha imagem, né? A minha imagem vai ser definida pelo quê? Nós vamos falar no próprio Sala. Por enquanto nós estamos falando compreendendo a autoimagem, que é por meio de experiências, de palavras e agora por essa dinâmica da sociedade, que é a supervalorização de feitos e a diminuição do próprio ser, né? Então isso é muito frívolo, muito vulgar e você percebe que a sociedade ela está caminhando cada vez mais para este abismo, né? De nulidade, esse abismo onde as pessoas são cada vez mais preconceituosas, são cada vez mais frágeis, são cada vez mais uma casquinha de ovo sem recursos nenhum. E a gente vê muito isso, como a senhora falou no Sala passado, nós estamos falando aqui, esperaríamos isso lá fora, né? Como a senhora disse, da sociedade, algo esperado porque já vem sendo trabalhado. Agora, isso no meio dos crentes, pastor, isso tem uma dificuldade muito grande, né? Da falta dessa autoimagem para que a gente se relacione da forma adequada com Deus, né? Sem entendermos exatamente. Porque o correto devia se esperar do cristianismo e dos crentes essa busca interna, essa sinceridade, essa situação genuína do coração, né? Por exemplo, existem pessoas que assistem o Sala da Alma e elas não conseguem compreender. Por quê? Porque o que nós falamos aqui é uma linguagem emocional, é uma linguagem anímica e se trata da alma, coisa que as pessoas pouco entendem, elas pouco compreendem, né? Então, por exemplo, o mecânico entende de carro,
né, de peças de carro, entende também do óleo, ele entende também isso, ele entende daquilo. E cada profissão, o pastor tem que entender do quê? Tem que entender de alma, né? Então, o que nós temos que entender? Temos que compreender de alma, afinal nós trabalhamos para as almas, né? Servimos a Deus e trabalhamos para as almas. Então, o que acontece hoje? Hoje no meio evangélico, os pastores são muito despreparados com respeito a quê? Eles pegam um pacote fechado e jogam no colo da ovelha, tipo, você é uma bênção, você é um sucesso, vai orar. Palavras sucintas, isso não resolve. Então nós fomos chamados para a ciência, e a ciência é essa explicação. A ciência é você conseguir explicar para o ser humano toda a complexidade existente dentro dele e dar a ele condições de reagir. Porque eu não vou reagir por você, mas eu posso te mostrar o caminho. Eu não sou o caminho é Jesus Cristo, eu não sou a verdade, eu não sou a vida, mas eu posso te ensinar o caminho, eu posso te mostrar a vida e eu posso te mostrar a verdade. Então esse despreparo no meio do cristianismo, tanto de liderança quanto de ovelhas, né? Porque as pessoas hoje em dia também elas não querem muito se conhecer, elas não querem muito saber a causa, elas querem mais aquela superfluidade, superficialidade, por quê? Porque é aquilo que é a dinâmica do mundo, mas da palavra não. Você nunca vai encontrar na palavra de Deus, Deus abordando assuntos de alma de uma forma sucinta, de uma forma negligente. Não, os assuntos de alma são profundos na Bíblia, né? A palavra de Deus é tudo sobre Deus e a alma humana, e é profundo, é totalmente profundo. Então, se Deus trata esse assunto com profundidade, por que eu não vou tratar? Por que você não vai tratar? Por que você não vai tratar? Então, nós temos que estar junto com Deus dentro desse entendimento. O que eu penso sobre mim? O que eu vejo dentro de mim? Será que eu tenho aprendido com Deus a olhar para mim? Se a minha autoimagem é feita das minhas experiências e das palavras e dessa dinâmica que existe de valorização de atos, então eu vou transformar isso. Então eu vou fazer o seguinte, as minhas experiências terão conotações positivas. As palavras que vão existir dentro de mim serão rudimentos da palavra de Deus. Muda tudo, né? Muda tudo. Terceiro, as ações que vão verbalizar dinâmicas dentro de mim, as ações de Deus por mim, olha como muda. Então eu mudo a ótica da criação pelo Criador. Então até agora eu disse para você o que é autoimagem de uma forma comum, onde as pessoas trabalham normalmente. A autoimagem é feita pelas experiências vividas, pelas palavras ouvidas, principalmente as negativas, e pela maximização dos acontecimentos. Se eu sei que isso forma a autoimagem, o que eu vou fazer? Eu vou começar agora. Eu vou começar agora. Se o Espírito Santo ainda não começou isso em mim, eu vou começar agora, então eu vou trocar. Eu vou pegar as minhas experiências e vou transformá-las em lições, compreendendo o que o apóstolo Paulo diz em Romanos. Todas as coisas contribuem, então eu vou estudá-las, eu vou me livrar das frustrações, eu vou me livrar das rejeições, eu vou me livrar do lado negativo e vou observar, se não fosse isso, não seria assim. Se eu vou compreender e vou fazer paz comigo mesmo, paz com o meu passado, paz com a minha vida. Segundo lugar, as palavras humanas irão diminuir a sua influência em mim e as palavras de Deus vão começar a presidir. E os atos que terão relevância serão os atos de Deus por mim, que todos os dias revela e mostra misericórdia, graça, favor. Hoje você está vivo, está bem, Deus está com você e é isso que importa. Então essa troca de ótica vai formar o quê? Vai formar uma autoimagem positiva e trabalhar favoravelmente a você. Porque tudo que nós não precisamos é ser entusiasmados, né, pastora? Termos uma autoimagem. Nós precisamos fazer o caminho correto. Construção. Isso, construção. Porque a autoimagem, eu já disse, ela não é formada por um pensamento. Ela não é formada por uma força de vontade. Sim, porque quando a senhora diz pegar as experiências negativas e transformá-las, não é ter pensamentos positivos com relação àquilo. Não. Nós precisamos avaliar, né? É uma o que a senhora coisa... diz, o que eu fiz com elas, Isso. Né? Uma coisa, por exemplo, eu pegar a comida, mastigar, sentir o sabor e jogar fora. Quantos dias eu terei uma anemia? Quantos dias eu estarei totalmente definhando?
Por quê? Eu tive a comida na boca, mas eu não digeri. Não é só um pensamento positivo, intelectual, é você absorver aquilo, entender, aquilo fazer parte da sua essência. E a grande pergunta que as pessoas têm é: a autoimagem pode ser modificada? Claro que sim. Tanto para o mal quanto para o bem. A autoimagem está em todo o tempo formada. Ela vai ser formada a vida inteira. A vida toda você vai ter que trabalhar para proteger a sua autoimagem, para entender, para compreender. Satanás vai combater contra ela, 24 horas. E você vai precisar de ajuda. Primeiro, qual a ajuda que você vai ter que ter? As experiências que você tem com Deus, as fases positivas das suas experiências, a palavra de Deus e as ações de Deus para com você. Vai te dar condições de você evitar que Satanás venha definhar, venha reduzir, venha manipular. Por quê? Porque ele não só definha, diminui, como ele também modifica. Você é o tal, você pode, levantando a megalomania, que são soberbos, que Deus abomina. Para eu encerrarmos, eu quero falar sobre a autoaceitação, quero terminar sobre isso. A autoaceitação é primordial para você começar a mudar a sua autoimagem. Então não adianta você olhar para uma pessoa e dizer: eu quero ser como ela. Não funciona. Você olha para você e você começa a gostar de você e se aceitar. Sabe como é que você muda um erro seu? Tendo empatia por ele, estudando ele, enxergando de onde ele veio. Ele veio de uma carência, ele veio de uma falência. Enquanto ele não tiver a sua simpatia, você não vai conseguir mudar. A alma, ela faz o seguinte com um erro, com uma prática. Segura. Já expliquei isso. A partir do momento que existe uma empatia sua com respeito a um erro, a alma vai soltando. Ela vai soltando e abrindo para você modificar. Então não adianta crítica, autocondenação, culpa. E não aceite que ninguém faça isso com você, pelo amor de Deus. Não aceite que ninguém faça isso com você, tá? Pelo amor que Deus tem por você. Que muitas pessoas não se amam, mas Deus ama você. Dificilmente você vai ouvir eu falar pelo amor de Deus, mas eu estou usando agora, né? Porque não se põe o nome de Deus em vão, né? Não se usa de qualquer maneira, mas eu estou falando agora pelo amor que Deus tem por você. Não faça isso, não aceite viver pela culpa, pela condenação. Já foi, o tempo já passou. Se Deus colocou o sol, abaixou o sol e pôs a noite, o dia acabou, já foi. Não aceite, cada um precisa resolver os seus próprios problemas. Isso é uma coisa muito interessante. Não tenha a sua imagem sobre os erros que você fez. Já falei. Vou continuar falando. Então a autoimagem pode mudar? Pode. Ela pode ser tanto positiva quanto negativa. E a autoaceitação, ela é o início de uma relação com você, criando um caminho de construção. Então como é que eu vou mudar a autoimagem? Eu vou criar um caminho. De que maneira? A autoaceitação, vou fazer paz comigo. E a autoimagem, a duração da construção dela é a vida toda. Pois é, nós começamos esse programa compreendendo um pouquinho sobre a nossa autoimagem. Se eu te fizesse essa pergunta antes, quem é você? Você saberia responder como agora? Eu acho que a gente já tem aqui alguns caminhos, mecanismos para que a gente possa dar essa resposta de uma maneira diferente ao final desse estudo. No próximo Sala nós vamos seguir falando sobre esse assunto com mais algumas informações para me ajudar nessa construção da nossa autoimagem. Vamos fazer uma oração, pastora? Vamos. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos ajude. Sabemos que tudo que o Senhor quer é construir a tua imagem em nós. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a nos livrar de coisas negativas, de situações negativas, ou então dessa abordagem direta que o externo tem dentro de nós, que é tão bem recebido por nós. Que nós possamos viver do alto, possamos ouvir o alto. Possamos abordar, ó Deus, tudo o que tem entrado dentro de nós e verificarmos se é para o nosso bem ou para o nosso mal. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Até o próximo Sala da Alma.